pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi precisando da vitória contra o Ayacucho. Precisava da vitória. Por quê? Porque é legal ganhar. Porque, na verdade, se perdesse ou se empatasse, não mudava nada. O São Paulo já estava classificado para a Sul-Americana. O jogo só valia mesmo para o Igor Vinícius se aproximar ali do recorde de Pedro Rocha. Falta um jogo apenas para o Igor Vinícius ser um dos maiores vencedores no Morumbi. O maior. Empataram com o Pedro Rocha. Vai empatar no próximo. Então, falta um jogo para ele empatar. 36. Falta um jogo para ele empatar. Então, assim, maior recorde de invencibilidade seguido no Morumbi. Tem que imaginar, Igor Vinícius, essa figura que o Rogério colocou só para isso. O Rogério colocou o Igor Vinícius e falou: Igor, não tem função tática para você, você vai entrar lá só para manter esse padrão aí. Este é o vídeo de jogo da vitória de 1-0. Um golaço do Caio. Golaço porque foi uma pancada. Porque, na verdade, teria sido golaço se o Caio tivesse conseguido fazer o gol da jogada do Thales Costa, mas a arbitragem não quis marcar pênalti, não tem VAR, então fica assim. Então, na verdade, na câmera aberta, não deu impressão de pênalti. Deu impressão só que o Caio estava honrando o nome dele, eu Caio. Mas quando você vê com a câmera mais aproximada, até na transmissão, isso foi falado, opa, por essa câmera foi bem pênalti ali, ele faz uma jogada bonita, tudo bem. Foi bem pênalti porque a câmera de lá deu a impressão que não era nada. E na outra câmera, olha, que nós não vimos direito. Teve um contato ali, um contato que algumas pessoas podem dar pênalti, outras podem não dar, mas pelo menos haveria discussão. A discussão, eu não gosto quando o cara dá 2 passos e cai. Ele dá 2 passos, percebe que não vai chegar na bola, aí ele cai. Eu não gosto muito desse tipo de... Cara, é o que eu até brinco, e eu já falei isso em outras discussões de lance. Futebol é um esporte de contato. Então tem alguns contatos, até contatos que quando acontecem fora da área, também não é nada, deixa o jogo fluir, né? Mas pelo menos haveria discussão. É o que eu estou dizendo, que se sai aquele gol, se não acontece a pancada, se o Caio continua e faz pela enfiada de bola do Thales, o Thales acertou pelo menos duas que foram bem visíveis, mas o Thales estava com a macaca hoje para acertar esse tipo de lance. Pena que saiu machucado, espero que não seja grave, porque hoje era um jogo para a gente observar. Tá? Tudo bem, teve a entrada de Rigoni, teve a entrada de Igor Vinícius ali para dar um equilíbrio, né? Porque o Toró estava fazendo mais essas vezes de lateral, mas aí o Igor Vinícius entrou. Mas o Rigoni já é um alerta ali, do tipo, Rigoni, olha onde você está inserido para entrar num jogo como esse. O Rigoni entrou ali para ter um pouco de moral. Você achou que o Rigoni entrou bem? De novo, Eu não falo do Rigoni. Infelizmente. Mesma coisa que a gente falaria contra o Jorge Wilson em outros jogos, então... Passa, né? Vai ser um vídeo então, assim, mais curto. Então, vamos pensar assim. Nós tivemos algumas observações de base. Quem que acena para uma possibilidade de um jogo um pouquinho mais difícil do que a gente viu hoje? Porque o jogo de hoje é mais complicado, porque era um jogo que o Rogério pouco trabalhou esse elenco, era um elenco que estava trabalhando no ineditismo, era um adversário muito fraco, era um jogo que pouco valia, era quase um treino a olhos vistos. Então, vamos pensar dessa maneira para pensar. Da base ali, quem que você acha que a cena falou, olha, Rogério, olha para mim que eu posso, de repente, corresponder numa necessidade... Pensando nas características do elenco, principalmente, a gente já fala do Caio, mas Thales e Luizão. O Thales, por ter uma dinâmica diferente no meio de campo, um jogador diferente ali, que pode dar opção partindo da esquerda, pode jogar do outro lado, pode jogar um pouco mais centralizado. Substituiria quem? O Nestor? Ele pode substituir o Nestor, ele pode substituir o Igor Gomes, ele pode... Tem marcação para isso? No caso do Igor Gomes. Ele não tem o físico do Igor Gomes, mas ele tem uma técnica de distribuição de jogo muito boa. Ele ainda carece um pouquinho ali da parte física, de uma parte de uma leitura de recomposição. A visão de jogo dele é muito boa. Cara, ele parecia o Mike Tyson lutando, que enxergava buracos na guarda do cara, que ele via os buracos na defesa, ele metia a bola com uma rapidez... Muito, cara. Eu fiquei pensando nesse cara contra o Corinthians, ele e o Caio. Naquele segundo tempo do Corinthians, faltou isso. Faltou um cara para meter uma bola dessa e faltou um moleque para correr assim. A gente não tinha o Marquinhos e o Caio não estava amadurecido ainda, tinha que ter sido testado mais lá no Paulista. E ele, em última instância, pode jogar até aberto ali pelos lados, né? Porque ele tem uma boa infiltração, ele tem uma boa leitura, ele consegue fazer uma dobradinha com alguém para soltar a bola, atacar o espaço ali para a linha de fundo. A gente falava isso muito na época do Crespo. O Crespo gostava muito de infiltração e ele conseguia fazer essa jogada jogando por dentro, né? E o Luizão também pela necessidade, às vezes, de ter um zagueiro canhoto também. A gente só tem o Léo nessa função canhoto. O Diego, ele tem... está até bem jogando pela esquerda, mas é bom ter o Diego pela direita, porque o São Paulo
tem hoje 2 zagueiros que sabem sair jogando, que são o Diego e Léo. Quando um deles não joga, fica um pouco prejudicado quando você tenta replicar essa ideia, seja com o Arboleda, seja com o Miranda. Que o Arboleda seja um pouquinho melhor que o Miranda nesse quesito, tem ainda até razoavelmente bem contra o Corinthians, com uma boa inversão de perna esquerda, mas a diferença é muito grande. E se o Rogério começar a jogar com 3 zagueiros, você tem os 3 ali, eles 2 vão ser titulares nas pontas, né, nas pontas da zaga, e você poderia usar o Luizão ali como um reserva. Se o Luizão conseguir se desenvolver, é um jogador importante. Hoje, os testes que foram dados para os garotos da base, o Rogério não escalou o time pensando na base. O Rogério escalou o time pensando no profissional, na escalação titular dele, entre aspas. Em vários momentos a gente via mecanismos de São Paulo com a bola e sem a bola, e a formação parecida com a formação que a gente vê os titulares, os principais, os jogadores com mais minutagem jogarem. Uma coisa do Miranda que me preocupou, pelo menos uns 3 recursos para o Thiago Couto foram super perigosos. Curtos, né? Curtos, assim, e na fogueira, com o adversário ali. Primeiro, elogiar o Thiago Couto, que conseguiu se virar bem nessas condições. Ele não tem a mesma capacidade com os pés que tem o Jandrei, que é um talento do Jandrei, mas ele mostrou saber se virar ali, né? Porque tá, né? E a segunda pergunta, antes de você complementar, é: o Miranda poderia jogar como o Arboleda, como esse zagueiro de sobra? Poderia, o Rogério já falou isso, inclusive. Sem o Arboleda, tem o Miranda que consegue fazer por ali, perde um pouquinho no jogo aéreo, ganha em outras coisas. O Rogério falou isso na coletiva contra um dos últimos jogos aí. Sempre recomendo as coletivas do Rogério. Foi em algumas dessas aí, mais recentes aí, dos últimos jogos. Então, assim, funciona ali para sobra, mas é principalmente para a saída de bola que preocupa um pouco mais, porque o São Paulo não tem essa reposição. Tem Léo, Diego e ponto, e aí você precisa buscar na base jogadores. O próprio Beraldo também tem essa característica, mas o Beraldo tem ainda está no outro estágio. Um pouquinho menos de minutos que o Luizão, talvez acho que só aqueles minutos contra o Everton, também tem 3 minutos a menos que o Luizão. Mas você acha que a diferença dos dois não, acho que é menos que ele jogou com o Jorge Wilson, então tem um jogo de diferença entre eles. Mas tem diferença entre os dois? Eu vou repetir algo que a gente falava, foi nos jogos da Copinha esse ano, todos. E o Luizão ele se machuca contra o Vasco. Não lembro se foi aqui que a gente comentou isso, mas naquele momento da contusão dele, que ele perde o resto da Copinha, e é uma perda muito grande, ele fazia uma Copinha melhor que a do Beraldo naquele momento, melhorando muito a saída de bola, que não é um jogador que sempre teve essa característica. Ele melhorou bastante esse ponto. Canhoto que gosta de jogar pelo lado esquerdo, o Beraldo é um canhoto que prefere o lado direito, e aí ele consegue buscar esses espaços mais verticais. Hoje foi a vez do Beraldo trabalhar mais isso. O Beraldo, principalmente, lembrou o Diego com esse espaço, porque o Luizão, voltando no que a gente estava falando de formação dos jogadores com mais minutagem, jogador menos minutagens, né? Mais e menos minutagens. Hoje o Rogério fez vários mecanismos que a gente costuma ver. O Luizão era um terceiro zagueiro com a bola, e sem a bola o São Paulo fechava numa linha de 4, o Léo voltava pela direita, o Léo também estreou pelo profissional, o Léo Silva estreou pelo profissional, o Léo é um segundo volante, e ele já jogou com o Alex com 3 zagueiros como ala direito. Eu não me lembro, e pelo menos eu não vi, e aí o Regis do aspirantes da SPFC certamente vai ter essa informação com pressão. Eu não lembro de jogar como lateral numa linha de 4, eu lembro de jogar como ala numa linha de 3. E aí hoje ele fez várias funções ali pelo lado direito. Quando o São Paulo não tinha bola, ele voltava como lateral. O São Paulo tinha bola, ele subiu um pouquinho ali como ala para funcionar ali como o Igor Vinícius funcionou, mal comparando no jogo lá contra o Corinthians. E às vezes, quando o Thales saía da esquerda, vinha por dentro, ficava quase que Luan, Pablo Maia e Thales no meio, o Léo dava essa amplitude. O Paulo ficava quase com 4 jogadores, ele empurrava o Toró para ser um companheiro do Juan. O Juan hoje ficou bem isolado. Então, assim, o Juan foi um destaque negativo. Foi. O Luan, o que você achou do Luan? Hoje, novamente, me parece em outro ritmo, né? A gente tinha visto isso muito claramente contra o Juventude, só contra o Juventude era um jogo muito mais pegado, valia a classificação, então isso fica muito mais nítido. Hoje era um jogo, por todos esses fatores que era se esperar que ele tivesse uma rotação um pouquinho mais abaixo. Primeira vez na minha vida que eu frequento um jogo que não tem torcida visitante. Zero. Só tinham policiais, literalmente, os policiais ficaram parados ali no túnel e não tinha ninguém da torcida visitante. Eu nunca vi isso, a menos que não tivesse, não fosse permitido, né? Então, o Luan ele me parecia ainda bem aquém. Hoje o Pablo não foi bem, errou alguns passes fáceis, uma outra boa inversão de jogo, mas várias jogadas que ele poderia ter finalizado, decide mal, demorava para soltar um pouco a bola. São os 3 jogadores com mais destaque negativo: foi o Luan, o Juan
e o Pablo Maia, que estão um pouco abaixo do que a gente podia esperar ali, porque a gente conhece o futebol do Luan e do Pablo Maia, o Juan não, mas o Juan não teve chance de se destacar, né? E quando apareceu... Estava muito apagado. Não conseguia fazer o pivô, finalizou mal algumas jogadas, oportunidades que teve, sempre um pouquinho atrasado. Assim, não é nada demais, é um jogo ruim do cara, um jogo que não fluiu. E eu não gostei do Toró também, né? O Toró hoje começou pelo lado direito ali, ele já se destacou no jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, pelo lado direito. Hoje ele não foi bem. Teve alguns lances que ele poderia ter ido para cima, teve alguns lances que ele poderia ter feito uma tabela, soltado mais rápido a bola, foi muito burocrático, né? Foi muito... Porque o Toró já é um jogador, né? Não, ele já tem um pouco mais de experiência. Ele está num outro patamar em relação a essa molecada que a gente está avaliando. E é uma pena, porque o Toró perdeu um pouco de espaço. E esse é um jogo, né? Ele, o Rigoni, para recuperar um pouco desse prestígio, porque como sai o Marquinhos, o Rogério precisa de um jogador. Então, assim, se você tem um Toró, em teoria, um Toró está brigando com o Caio. Aos olhos do Rogério, está brigando ali. Eu preciso de um cara que faz uma coisa diferente. O Caio hoje, agora vamos falar um pouco dele. O Caio hoje pode ter subido um patamar, eu percebi. Pode ter subido o patamar ali para brigar com o Rigoni, considerando que o Rigoni é um jogador experiente e é um jogador que tem qualidade. A gente sabe que o Rigoni tem qualidade, tá, gente? Mas não adianta ele ter qualidade e não jogar também. Então vamos pensar os olhos do Rogério num jogo que nem aquele do Corinthians, que ele colocou um Rigoni lá. E aí ele colocou um Rigoni porque não tinha mais ninguém para colocar naquele jogo. Estava perdido ali e colocou o Rigoni. O Rogério me parece que tem colocado o Rigoni muito assim. O Rigoni ele pode jogar aberto, pode. E aí ele pode jogar para dar profundidade, porque ele sabe trabalhar com a perna direita, quando ele está do lado direito. Ele pode trazer por dentro para fazer o cruzamento, ele tem a bola parada, ele tem a batida de bola. Com qualquer das pernas. E ele pode jogar um pouco mais ali, caindo para dentro. Hoje ele termina o jogo mais avançado, então ele tem um pouco dessa versatilidade. O Rogério não utiliza tanto o Caio, porque ele fala, o Caio, ele joga aberto, ele também falou isso, acho que foi contra o Corinthians, talvez. Ele joga aberto, mas ele joga aberto pela esquerda, né? Não é nem um cara que eu posso colocar lá do outro lado. O Rigoni, ele consegue fazer isso. Então, assim, tem alguns desses motivos do Rogério usar mais o Rigoni, mas hoje foi legal a gente ver o Caio, aí partindo para falar do Caio, porque o Caio tem que ter muito cuidado para colocar. O gol dele, em termos de finalização, não é um jogador que fala, nossa, ele não sabe finalizar de jeito nenhum. Ao contrário, ele tem boa finalização. Não exímio finalizador, mas ele tem a finalização muito boa. Então, esse tapa que ele deu não é novidade. Agora, a gente hoje pôde ver um jogador com muita personalidade, um jogador que vai oferecer aquelas características que a gente precisa, de drible, ele vai para cima, ele tem recurso, ele dá o tapa para o fundo, ele dá o tapa para dentro quando precisa. A perna esquerda dele é melhor que a perna direita do Antony quando o Antony subiu. O Antony, ele tinha que trabalhar, pelo amor de Deus. E que a do Elinho também, o Elinho tinha alguma dificuldade pela perna esquerda. O Caio ainda precisa melhorar muito a perna ruim, não é que ele seja perde nada disso, ele tem que melhorar muito essa perna esquerda dele, mas é melhor do que o jogador. Então, ele tem um pontinho de partida melhor do que esses caras quando subiram, e é mais jovem também. E leitura desse espaço, porque assim, uma coisa é o Thales Costa meter a bola porque viu o buraco, mas o jogador que corre também tem que ver, né? Não é. O cara não sai correndo assim, bestado, sai correndo. Tá, gente? Não é porque é base que o Rogério falou assim, olha, gente, vocês vão jogar futebol. Tem outro, não é não. Tem esquema tático, é tudo igual. Então, assim, tem a qualidade do cara que tá ali para correr no espaço e tudo mais, né? E a inteligência do Caio também para achar esse espaço. Não sei se é uma característica dele. Não, ele fez diversos gols na Copinha justamente de infiltração. Ele começa aberto pela esquerda, daqui a pouco ele dá esse movimento em diagonal para receber justamente a bola do Thales. Então, o Caio, na Copinha... já se conhece. Não. Receber justamente a bola do Thales, não do Thales tenha feito isso na Copinha. Sim. O Thales não jogou a Copinha, eu tô falando. Mas hoje... Essa bola que o Thales enfiou, ele recebeu na Copinha, exatamente com esse movimento. Eu coloquei num tweet que dupla infernal que é Thales Costa e Caio pro adversário, porque pelo menos nós tivemos 3 bolas deles assim que parecia ter uma sinergia, uma sintonia dos dois, que era... Mas assim, dito tudo isso do Caio, que são fatores ultra positivos, hoje também é importante para primeiro gol do cara no profissional, primeiro jogo como titular deles, também não estou enganado, como profissional, ele tinha entrado acho que só no decorrer da partida contra o Ituano, foi a estreia dele,
pontos positivos, tira peso, joga para competição internacional, jogo no Morumbi, legal. Só que você também consegue, com torcida, você também consegue entender por que ele não joga. E é legal hoje, ele tira o peso, aquela história, ganha confiança, ganha moral, motivação e tudo, mas você também consegue entender que não está pronto, e por isso que ele não entra ainda em alguns momentos. Agora, de repente, com esse gol, com os toques, o Rogério tem falado muito de, a gente às vezes não consegue trabalhar tanto, ele está falando especificamente de bolas paradas, a gente não consegue trabalhar tanto no campo, a gente vai ver vídeo de movimentos. Hoje ele tem um vídeo de jogo do Caio para mostrar, isso aqui é bom, faz, isso aqui precisa melhorar. Então, alguns pontos que o Caio ainda precisa melhorar. Ele tem essa facilidade de ir para os dois lados, mas ele canta muito a jogada, né? Você consegue entender quando ele vai para o fundo, quando ele vai... O cara que vai bater o pênalti, o goleiro já vai caminhando para o canto, porque ele já sabe que o canto vai bater. Ele ainda precisa melhorar um pouco mais isso no profissional. Na base, ele era muito mais dinâmico, não sei se ele ainda estava... também, não sei se travado, porque ele teve muita personalidade, ele ia para cima, mas na base ele, na maioria das vezes, enfrentava um jogador que estava ou no mesmo nível de maturidade que ele, às vezes mesmo nível físico, porque ali ele vai balançar com o cara, se ele desmontar o cara, é legal, ele leva embora. Agora, o cara botou o corpo na frente dele, ele não passa nunca, ele é muito mais fraco. E vai enfrentar jogadores mais... Eu lembro do meu pai falando, quando ele subiu de divisão, quando ele subiu da base para o profissional, ele falou, cara, na base eu recebi a bola, meu pai era velocista, né, pela esquerda. Ele falou, o cara tava fungando no meu cangote, eu botava para correr e já era. Ele falou, a primeira vez que eu recebi a bola profissional, que eu virei, o zagueirão tava lá no bico da área, com as duas mãos, ele era um veterano. Ele falou, o que eu faço com essa desgraça de bola agora? Ele virou, tocou pro lado. Ele falou, você sente o peso, porque só o posicionamento todo mundo. Já é uma coisa gritante. E aí o próprio lance do suposto pênalti, do pênalti de discussão e tudo mais, é bola para você, perna esquerda, Juan chega e faz o gol. Hoje, tanto faz. Hoje passa, hoje ninguém lembra. Agora, pensa isso num jogo de Campeonato Brasileiro, São Paulo precisando fazer o gol da vitória, precisando buscar o empate, matar um jogo. Pesa. E ele ainda tem essa dificuldade de, que horas que eu vou soltar a bola? Que horas que eu vou partir para cima? Ainda que a jogada plástica que ele ia fazer era bonita. O próprio passe dele ainda precisa de um pouquinho de aprimoramento. Então, assim, tudo isso são fatores que ele vai precisar trabalhar. Que bom que ele vai trabalhar com gol da vitória, subiu agora, essa história toda, ultra jovem, tem todo o tempo do mundo, só que ele precisa trabalhar isso, além de trabalhar um pouquinho a parte física. Então, assim, é algo ultra positivo que ele tenha entrado, que ele tenha jogado, que você consiga observar o cara e falar, ele vai me oferecer isso, ele tem essa personalidade, ele não sentiu, não ficou tímido, é o mesmo Caio da base em termos de personalidade, de vai para cima, de dinâmica de jogo, mas ele precisa de algumas correções. Agora você pega tudo isso e você tem esse trabalho, você consegue trabalhar isso no dia a dia, Caio. Você precisa melhorar. O Lucas, quando subiu, vários treinadores falaram deles, o Leão falando de uma maneira um pouco menos inteligente. O Lucas não sabia a hora que soltava a bola, a hora que queria dar arrancada, às vezes queria driblar 15 caras, a defesa toda postada, não vai conseguir, às vezes demorava para falar, que chutava quando não era para chutar, passava quando não era para passar. O Caio vai passar por esse processo. Que bom que com gol, porque com gol ele ganha essa motivação. Não que a gente esteja comparando o Lucas com o Caio. Pelo amor de Deus. É sempre bom a gente falar essas coisas, mas a gente está falando das dificuldades que o Lucas teve lá atrás, que o Caio está tendo agora, são semelhantes às dificuldades. Que bom que com gol, porque ele ganha motivação e confiança. De repente, num desses jogos em que, em teoria, o São Paulo vai ter jogos menos difíceis daqui a pouco, o Avaí, Curitiba, em teoria são menos difíceis que Flamengo, Corinthians, essa história toda, um jogo desse, de repente, ele entra... vai entrar confiante, vou para cima, vou bater pro gol de novo, vou me associar aqui. O Rogério vai poder falar, lembra contra o Ayacucho, faz aquilo, não faz isso. E vai mostrar o vídeo para ele. Então, tudo isso é importante, além disso. O São Paulo hoje teve 4 estreias, né, profissional. 10 jogadores da base, né? 10, mas assim, 4 jogadores que nunca tinham jogado, né? O Maioli, que entrou no segundo tempo, Palmberg, que entrou no segundo tempo, além do Beraldo e do Léo Silva, que começaram jogando. E teve o Luizão jogando aí, o terceiro jogo, o Caio indo para o seu, acho que, segundo jogo. Thiago Couto indo para o seu terceiro? Acho que é terceiro ou quarto jogo. É um dos dois. Que já era a hora também. Sim, também não teve nenhuma dificuldade, mas assim, que nem o destaque. O Thales ganhando um pouco mais de minutos, o Juan também, apesar de não ter também. Tudo isso é muito positivo para o São Paulo. Acho que até alguns outros jogadores poderiam ter estado no banco hoje. O Alisson entrou um pouquinho ali porque está suspenso contra o Ceará, então não vai jogar sábado, então tudo bem, ganhou uns minutinhos ali. Assim, são coisas positivas. O jogo hoje, ele era assim. Isso. O jogo hoje valia assim, o que tem hoje? São Paulo, ponto. Essa era a única importância do jogo, ainda que tivesse esse negócio do vai buscar a melhor campanha, vai ficar com a segunda melhor campanha, vai ficar com a terceira melhor campanha. Tá bom, assim, tá bom.
A final é única. As oitavas de final você não vai pegar ninguém na Sul-Americana. Você tem ali 2 jogos ali. Assim, era um jogo bem administrável, bem administrável. Então, valeu por isso, porque o São Paulo pegou um jogo que era protocolar, que valia só porque era o São Paulo, e aí as pessoas que foram no Morumbi foram para ver o São Paulo, as pessoas que viram o jogo em casa viram para ver o São Paulo, mas você deu utilidade para o jogo. Você deu rodagem para alguns garotos, rodagem com a formação que o Rogério já costuma usar, porque não é assim, o moleque jogou de um jeito, vai chegar na hora que se precisar colocar no profissional, o cara tá perdidinho, não tá. Então, assim, trouxe uma graça pro jogo. E é gostoso ver o São Paulo ter uma cara de Rogério. É legal. Como era legal ter cara de Crespo, como era legal ter cara de Aguirre, gostar ou não da cara que o São Paulo vai ter, é outra coisa. Tem gente que gosta de futebol mais criativo, tem gente que gosta de futebol mais propositivo. Eu sou mais da escola mais propositiva, apesar de ter gostado do trabalho do Aguirre. Eu gosto mais de... E é legal quando o técnico consegue começar a dar a cara dele. Você consegue ver, assim, o Rogério vai fazer isso, já dá para imaginar. Às vezes ele surpreende a gente, mas já dá para imaginar e tudo mais. No mais, foi um jogo legal. Então eu ia te perguntar como é que foi a reação da torcida. Porque em redes sociais, então é importante esclarecer aqui no vídeo de jogo. Em redes sociais, algumas pessoas disseram que teve vaias, né, da torcida no intervalo ali, uma frustração da torcida que talvez esperasse um passeio de São Paulo frente à fragilidade do adversário. Isso foi real ou foi por causa do pênalti, do suposto pênalti não dado? Foi alguma outra coisa? Posso ter percebido alguma, posso não ter percebido alguma coisa. As vaias não foram pro time. Então tá. Para mim, isso é foi o que eu interpretei. Porque, em teoria, quando a vaia é pro time, assim que há o término do primeiro tempo, ou é imediato, ou é 2 segundos depois, existem as vaias. Sim. E acabou o jogo, um silêncio, algumas palmas tímidas, tudo mais, sem vaias. E aí, quando o árbitro vai se encaminhando, começa a ter um xingamento ali, nego reclamando com o árbitro, não sei o quê. Que provavelmente em função do pênalti. Daquele possível pênalti. Então, gente, vamos deixar muito claro. Foi pênalti escancarado, não. Era um pênalti marcável em tempos de VAR, quando você vê a imagem fechadinha e tal, mas também se o árbitro olhasse na câmera e não marcasse, nada demais. É contato, é que nem a gente fala. Porque a galera hoje em dia quer falta de qualquer coisa, e se você for dar esse tipo de falta, não tem futebol. Contato vai ter, pancada vai ter, normal. E o único ali, a única insatisfeita, assim, a única insatisfação que teve, assim, às vezes pegava uma bola, aí recuava uma bola, aí, às vezes errava um passe bobo, aí tinha aquele não sei o quê, mas... às vezes uma insatisfação individual, em vez de ser aquele barulho coletivo, mas tudo bem, acho que... Alguma celebração de entrada? Não, absolutamente nenhuma. E falando de nem entrada... Rigoni? Não. Nem de Alisson? Nada. Em relação ao entradas, né, o Maioli também é um jogador que também pode oferecer jogar pelo lado do campo, característica um pouquinho diferente ali do Caio, um jogador com um pouquinho mais de físico, também pode jogar um pouco mais por dentro, hoje entrou por dentro, enquanto o Caio ficou aberto o tempo inteiro, então é importante também essa estreia, é um jogador que de repente pode ajudar. São Paulo do Caio novinho, moleque, criança, e ele hoje, é tão legal ver isso. É tão legal ver esses jogadores formados no São Paulo, e é uma coisa que a gente defende muito aqui no canal. Jogadores assim, a gente precisa dar muita oportunidade em jogos como esse, e lá naquela primeira fase do Paulista. Não é para abandonar o Paulista, ninguém fala que tem que abandonar o Paulista. O que a gente fala é que o Paulista tem um peso muito diferente do que colocaram na temporada passada. E isso acho que já está mais do que provado. A gente perdeu o treinador, a gente perdeu o goleiro, a gente quis mandar metade do elenco embora, o elenco foi campeão paulista. Não tem esse peso todo. Mas é bom ganhar título, sempre é bom. São Paulo tem que ganhar tudo que disputa. A gente torce até para basquete. Imagina, se não vai torcer para ganhar o Campeonato Paulista. Só que o Campeonato Paulista, por ter esse peso menor e por ser a pré-temporada e por São Paulo ter muitos desafios durante o ano, é importante fazer uma preparação adequada, coisa que o Rogério fez. E aí fica assim para terminar o vídeo, que é muito importante. Nem sempre fazer o certo vai dar certo. Nem sempre fazer o errado vai dar errado. Por isso que futebol é muito complicado de se falar quando você é resultadista. Às vezes você faz o errado e dá certo, mas a consequência daquilo você vai ver depois. Um exemplo, o ano passado a gente foi campeão paulista e quase foi rebaixado. Quase. Faltou muito pouco para não ser. Isso foi muito errado. Muito errado. Poderia ter conquistado o Paulista esse ano. Esse ano poderia ter conquistado fazendo o correto. E por pouco não conseguiu conquistar, ficou ali no jogo final, em que o Palmeiras teve uma superioridade, porque o São Paulo tinha desfalques,
e o Palmeiras recuperou o desfalque deles, que foi o Danilo, que fez uma diferença brutal. Então, nem sempre. Foi só por isso, mas sim. Não, mas em linhas gerais, simplificando muito o assunto. Então, assim, hoje a gente está vendo um São Paulo que está agindo de um jeito correto, a gente não sabe para onde vai, a gente sabe que o Rogério tem um trabalho estável, tem um elenco que não é um elenco suprassumo e nem é objetivo do Rogério ter um elenco suprassumo, porque ele sabe a realidade do clube. O que ele tenta? Segurar alguns desses talentos, como Igor Gomes e Nestor, pelo menos até o fim desse ano, e se for ter alguma reposição, a gente vai olhar para a Série B, a gente não vai olhar mais, olha, vamos trazer o Caleri, vamos trazer o Cavani, né? Cavani, a galera sonha. Tá saindo do Manchester, hein? Pois é, Cavani. Sabe o que significa? Pois é, nada. São Paulo, nada. Exatamente. Vai pro Milan. Não, tô brincando. Nada a ver, vai pro Milan. Daí depois a gente fica com aquela cara. Você viu primeiro aqui, aquela história pois toda. É, total. Igual o pessoal que antecipou a volta do Hernanes em 3 anos, né? Antes foi embora em 2017. Voltou em 2020 voltando. Os caras, não, valei, 2019. Mas assim, gente, é um jogo legal, é uma experiência legal, e aí está o São Paulo conquistando essa importante vitória, mais para a garotada, mais ali para o Rogério Ceni, e para a gente também ter uma semana muito legal e tudo mais. Tem mais. Sábado Ceará, semana que vem não tem jogo, e aí o São Paulo vai entrar nessa sequência aí de foco no Campeonato Brasileiro. Sexta, sorteio da Sul-Americana. O São Paulo sabe quem vai enfrentar, obrigatoriamente um time da Libertadores. Vou tentar fazer um vídeo, né? Seria legal a gente fazer uma live logo depois. E aí, daqui a pouco eu já estou de volta no estádio. Porque esse aí a gente consegue fazer logo depois do sorteio, eu acho. Tá? Talvez minha sexta-feira seja um pouco mais tranquilo, mas a gente vê na hora. Mas sexta-feira, em algum momento, vai ter. A minha está em recuperação. Vai ter vídeo, assim. Vale registrar o que a gente registrou. O próprio Rogério falou sobre isso também, acho que no jogo contra o Corinthians. São Paulo, fazendo essas rodagens, teve muita energia, palavra do Rogério, para disputar o Campeonato Brasileiro. Então conseguia, muitas semanas jogava no fim de semana, poupava a maioria dos jogadores, trocava quase todo mundo, no fim de semana jogava de novo. Isso era muito importante para o São Paulo. Lá, daqui um pouco menos de um mês, no dia 22, no meio de semana de 22 de junho, oitava de final de Copa do Brasil, data do sorteio ainda não tem. Semana seguinte, oitava de final da Sul-Americana, na outra volta da Sul-Americana e na outra volta da Copa do Brasil. 4 semanas aí que o São Paulo não vai ter ponto de escolher jogo. E no meio disso, tudo são jogos contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Antes, eu acho que antes disso é Palmeiras. Esse jogo contra o Palmeiras marcado para segunda-feira talvez mude, porque os sorteios da Conmebol têm prioridade. Se a Conmebol marca o jogo do São Paulo para quarta, esse jogo vai ter que voltar, do Palmeiras vai ter que ir para o fim de semana. Então, assim, são jogos bem complicados. E clássico na segunda-feira também vai. Salvo engano, termina e aí o São Paulo. Não era internacional, é na semana seguinte. Termina essa maratona, na semana seguinte tem internacional. Então, assim, o São Paulo vai ter uma sequência bem estranha, bem complicada e sem poder. Dessa vez teve a semana complicada no começo do Brasileiro, só que tinha semanas tranquilas ali de Sul-Americana, só 2 ali de Copa do Brasil. Agora, paulado o tempo todo, o São Paulo vai precisar se adaptar com isso. Eu espero que essa poupada que o time deu até agora consiga que o time tenha um pouquinho de preparo físico para quando precisar jogar 2 seguidas, 3 seguidas, alguns jogadores aguentem esse tranco, porque mais do que os jogos seguidos, são jogos difíceis, decisivos, e aí é um peso muito grande. Você pode rodar, e possivelmente com viagens. Por exemplo, machuca o Igor Vinícius. Você vai ter que colocar ali o Rafinha mais tempo, entendeu? Assim, o São Paulo consegue rodar enquanto os jogadores estão. E de novo, hein, gente? Tenta imaginar se a gente não faz uma preparação adequada lá no começo do ano e a gente joga aquela quantidade de contusões para agora, para imaginar onde estaria o Rogério Ceni na Sul-Americana, onde estaria o Rogério Ceni na Copa do Brasil, em que posição estaria no Brasileiro, entendeu? Essa é a diferença de fazer uma preparação, e é por isso que a gente brigava e era tão chato lá atrás, porque faz muita diferença. Nem sempre fazer o certo dá certo, mas fazer o certo te possibilita brigar por mais tempo, que é o que a gente está vendo agora. Quando você faz o errado, você pode até conseguir algum resultado, mas você vai sofrer muito, como a gente sofreu no ano passado, e quase foi fatal, porque São Paulo cai de divisão ali, com as dívidas que tem, sabe lá, Deus, quando que conseguiria voltar. Então, é isso, acho que fizemos um grande recap do jogo, hoje 25 de maio, para quem está assistindo, né, quem conseguir assistir antes da meia-noite. Eu vou correr pegar o metrô. Vai o Gabriel correr pegar o metrô e eu vou daqui a pouco pendurar minha toalha. Procurem aí 25 de maio, todo mundo vai entender. Eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.